Olá, boa tarde. De volta com a cobertura especial das eleições municipais de 2024. O prefeito do Rio de Janeiro e candidato à reeleição, Eduardo Paes, votou logo no início da manhã. Eduardo Paes, do PSD, chegou à sessão eleitoral por volta de 8h50 da manhã no Gávea Golf Club, em São Conrado, zona sul da cidade. Ele estava acompanhado da família e também do candidato a vice, Eduardo Cavalieri. Paes cumprimentou alguns apoiadores e os mesários e, após a votação, fez o V da vitória. Na saída, conversou com os jornalistas e disse estar confiante que será escolhido pela maioria dos cariocas. Os cariocas me deram a alegria de poder ser prefeito dessa cidade por 3 vezes. Eu espero muito poder vencer hoje, poder continuar o trabalho que a gente vem fazendo de muito amor. Tenho certeza que a gente pode hoje encerrar essa votação para que o debate político, a politicagem não atrapalhe aí o nosso esforço de continuar governando o Rio de Janeiro. Ainda no Rio de Janeiro, o candidato à prefeitura da capital fluminense, Alexandre Ramagem, também votou pela manhã. Alexandre Ramagem, do PL, chegou bem cedo, antes mesmo do horário da votação, às 8 da manhã, no Colégio Santa Mônica, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Ele estava acompanhado da esposa Rebeca Ramagem. Depois de votar, o casal fez o V da vitória. Na saída, o candidato também teve a companhia do padrinho político, o ex-presidente Jair Bolsonaro, também do PL. Ramagem e ele cumprimentaram eleitores e posaram para fotos novamente, fazendo o sinal da vitória. O carioca conheceu, sabe que a gente está defendendo a família brasileira, a liberdade, o empreendedorismo, o melhor para o Rio de Janeiro, trabalhar o melhor para acabar com essa violência. A gente cresceu muito nessa campanha, mostrou para o carioca, estamos vindo forte e vai vir uma grande surpresa para as pesquisas que estão aí, a gente chegar no segundo turno, se Deus quiser. O governador do Rio, Cláudio Castro, do PL, votou às 9h30 da manhã no Colégio Municipal da Barra da Tijuca, na zona oeste da capital fluminense. Castro cumprimentou eleitores e mesários e depois conversou com os jornalistas. O governador incentivou o eleitor a votar e deixou claro que vai trabalhar com os futuros prefeitos, mesmo que sejam da oposição, além de manter uma relação republicana e amistosa, assim como tem feito com o governo federal. No Recife, João Campos falou com a imprensa logo depois de votar. O prefeito João Campos, do PSB, esteve mais cedo aqui nessa escola de referência, por volta das 9h30 da manhã, para votar. Ele falou com a imprensa, agradeceu o reconhecimento dos recifenses e disse estar feliz. O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, estava presente, além de deputados federais e estaduais. Aqui no estado, mais de 7 milhões de pernambucanos estão aptos a irem às urnas neste domingo em 184 municípios. Somente aqui no Recife são mais de 1.200.000 eleitores aptos. Hoje, os ônibus do Grande Recife operam de forma gratuita até às 5h30 da tarde. 386 veículos a mais foram colocados em circulação para reforçar a frota. O metrô do Recife também opera em gratuidade até às 11 horas da noite. O candidato a prefeito do Recife pelo PL, Gilson Machado, votou por volta das 10h30 da manhã numa escola na zona norte da capital. O ex-ministro do Turismo do governo Bolsonaro aparece na segunda colocação nas pesquisas eleitorais, com 10% das intenções de voto. Gilson falou com a imprensa e disse que o conservador vai dar a resposta e que vai para o segundo turno. Gilson Machado estava acompanhado da mulher e do filho. E agora a gente vai até Fortaleza com as informações com o repórter Marcelo Espíndola. Boa tarde, Marcelo. Quais são suas informações por aí? Boa tarde, Gabi, e todos que nos acompanham. Os candidatos mais bem posicionados nas pesquisas em Fortaleza votaram hoje pela manhã. André Fernandes, do PL, Sarto, do PDT, com uma coligação com mais 7 partidos, Capitão Wagner, do União Brasil e Evandro Leitão, do PL. Todos compareceram à sessão eleitoral acompanhados das esposas. O Evandro Leitão teve a companhia também do ministro da Educação, Camilo Santana, e do governador do Ceará, Eumano de Freitas. Até o momento, segundo o TRE, 145 urnas apresentaram problemas aqui no Ceará. 78 precisaram ser substituídas e 3 pessoas foram conduzidas à Polícia Federal por propaganda irregular
com distribuição de santinhos. Volto com você, Gabi. Muito obrigada, bom trabalho aí para você. E olha, de volta para São Paulo, repórter Estela Freitas está no Tribunal Regional Eleitoral, acaba de divulgar aí mais um boletim, né, Estela, sobre a votação. Quais são as informações, Estela? Boa tarde para você. Oi, Gabi, uma boa tarde a você, boa tarde a todos. A gente volta então para falar sobre esse último balanço divulgado aqui pelo TRE de São Paulo às 3 horas da tarde. Então, das 103 mil urnas em todo o estado, 515 foram substituídas até o momento. 138 na capital e 377 no interior. O estado de São Paulo tem o maior eleitorado de todo o país, com quase 4,5 milhões de eleitores. São cerca de 11 mil locais de votação e 103 mil sessões eleitorais, e todas elas com urnas de contingência para casos de substituição. Segundo o TRE, aqui em São Paulo, a eleição ocorre dentro da normalidade, conforme o previsto, sem ocorrências graves, mas como nas eleições passadas, hoje também foram registrados alguns crimes eleitorais, como aqueles santinhos espalhados pelas ruas e boca de urna. Segundo o presidente do TRE aqui de São Paulo, o desembargador Silmar Fernandes, tudo isso está sendo controlado e fiscalizado, e as pessoas, assim que forem identificadas, serão punidas. Mais tarde, então, às 5 horas da tarde, o desembargador vai fazer uma coletiva de imprensa aqui para trazer mais atualizações. A gente segue acompanhando, Gabi. Tá certo, Estela. Obrigada, viu? Bom trabalho aí para você. E agora vamos ao vivo com o repórter Anderson Arcoverde, direto de Brasília. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral fez um balanço sobre as eleições municipais. Segundo a ministra, o TSE vai mudar a forma de totalização dos votos. É isso? Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos que nos acompanham. O Tribunal Superior Eleitoral bolou um sistema diferente para a totalização dos votos, que começa daqui a pouco, após as 5 horas, quando for encerrado o processo de votação. De acordo com a presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, neste ano, pela primeira vez, a totalização será feita nos municípios com mais de 200 mil eleitores, também pelo município e pela zona eleitoral. Isso porque, pela primeira vez neste ano, a votação está ocorrendo no mesmo horário em todos os municípios, independentemente de fuso horário. A consequência é que provavelmente os municípios com menos eleitores vão conhecer primeiro o resultado das eleições. A ministra Carmen Lúcia também comentou a situação das urnas. Apenas 0,3% das urnas precisaram ser trocadas. Isso é um número considerado irrisório pela Justiça Eleitoral. Anderson Arcoverde, Rede TV, Eleições 2024. Obrigada, uma boa tarde para você. Olha, quase 156 milhões de eleitores devem ir às urnas neste domingo em todo o Brasil. A repórter Júlia Firmino acompanhou a movimentação no maior colégio eleitoral de São Paulo. Por aqui a movimentação começou logo cedo, antes mesmo da abertura dos portões. Já tinha fila do lado de fora esperando para votar. O processo é fácil e o fluxo está tranquilo. A pessoa chega, logo vota e já é liberada. Esse colégio eleitoral onde nós estamos é o maior local de votação do estado. Por aqui devem passar mais de 17 mil eleitores. Para se ter uma ideia, cerca de 156 milhões de pessoas devem votar nos 5.569 municípios do país para os cargos de prefeito e vereador. Nas cidades em que não houver definição hoje, o segundo turno acontece no último domingo do mês, dia 27. A gente segue acompanhando a movimentação por aqui. Rede TV, Eleições 2024. E a candidata do PSB, Tabata Amaral, votou acompanhada do vice-presidente Geraldo Alckmin na Zona Sul da capital paulista. A candidata Tabata Amaral chegou por volta das 10 horas da manhã aqui na Escola Municipal Professor Mário Schumberg, na Vila Missionária, periferia da Zona Sul de São Paulo. Ela veio acompanhada de Geraldo Alckmin, da vice dela na chapa e também do ministro Márcio França. Tabata cumprimentou os mesários, votou acompanhada de crianças e logo depois cumprimentou eleitores e conversou com a imprensa. Emocionada, ela relembrou dos tempos que vivia aqui na Vila Missionária e também das recentes visitas durante a campanha eleitoral. Vamos acompanhar. Minha mãe, quando chegou aqui na Missionária, buchuda, isso aqui era tudo mato, a igreja,
os amigos, os vizinhos nos acolheram para a gente não desistir de sonhar. E não tenham dúvida, é muito desafiador fazer uma campanha honesta, propositiva, corajosa, sendo mulher. Mas não tenham dúvida que o nosso propósito, o nosso sonho é muito maior do que qualquer desafio. Tabata Amaral agora acompanha o ministro Márcio França e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, em votação. E no começo da tarde, o presidente Lula recebeu os primeiros repatriados do Líbano. A recepção foi na base aérea de Guarulhos, na Grande São Paulo. Lula abraçou os passageiros logo no desembarque. Nesse primeiro voo de repatriação, estavam 228 passageiros, sendo 10 crianças de colo, além de alguns animais de estimação. Ao todo, 3.000 brasileiros já manifestaram vontade de deixar o Líbano, devido à escalada de conflito entre Israel e Hezbollah. O Líbano abriga a maior comunidade de brasileiros do Oriente Médio. São cerca de 21 mil. E a gente volta a qualquer momento com mais informações sobre essa cobertura especial das eleições municipais de 2024.